Galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Geokita. Bom, 2021 nós tivemos várias atividades vulcânicas de forma muito intensa. Nós tivemos o início no ano na Indonésia, nós tivemos na Islândia, nós tivemos no Congo, nós tivemos na Itália, recentemente nós tivemos nas Ilhas Canárias e dias atrás nós tivemos novamente na Indonésia. Mas por que algumas regiões há uma concentração muito grande de vulcões e outras não? Quais os fatores para a formação de um vulcão? Quais as suas principais características? Quer saber mais, galera? Então fica aí até o final do vídeo, beleza? Visualmente, os vulcões assemelham-se a montanhas, podendo até ser confundidos, especialmente quando se encontram inativos. Contudo, são estruturas diferentes, desde a sua formação até a sua composição. Os vulcões podem ser localizados tanto nos continentes quanto nos oceanos. E o estudo dessas estruturas é bastante relevante para compreender os eventos ocorridos no interior da Terra. Mas antes de falar sobre os vulcões, vale a pena a gente relembrar sobre as camadas internas da Terra. E aí, partiu viajar para o centro da Terra? Não se preocupe, direção é o meu sexto sentido. Cuidado! A gente ainda tá caindo! A superfície terrestre, que representa o palco das atividades humanas, sofreu grandes transformações ao longo da evolução geológica da Terra. O tamanho, a forma e a distribuição geográfica dos continentes e oceanos se alteraram significativamente em razão de intensas forças e dinâmicas internas do planeta, que continuam atuando e provocando grandes fenômenos naturais, como os terremotos e as erupções vulcânicas. Bom, apesar de notarmos esses fenômenos na camada superficial da Terra, denominado de crosta terrestre ou litosfera, boa parte está ligado à dinâmica das camadas mais inferiores, como o núcleo e principalmente o manto. Essas camadas são diferenciadas de acordo com a composição química e os aspectos físicos próprios. Vamos entender um pouco mais? O núcleo corresponde à camada mais interna, com aproximadamente 1/3 da massa do planeta, e composto de níquel e ferro. Por apresentar diferentes características em sua composição, ele pode ser diferenciado em dois: o núcleo interno e externo. O manto representa a maior camada interna, com cerca de 2/3 da massa do planeta, e ao contrário do que muitos acreditam, sua estrutura é em parte sólida, devido às altas pressões existentes no interior da Terra. Apesar da maior parte do manto ser sólida, sua porção mais superior apresenta características plásticas, fluídas. Caso a crosta sofra algum tipo de ruptura, que pode ser provocada por tremores de terra, a pressão interna diminui, transformando o material do manto em um líquido denominado magma, sempre presente nas erupções vulcânicas. O manto é dividido em camada por causa de suas diferentes características de rigidez e resistência. A camada mais superficial é relativamente fina, dura, resistente com temperaturas menores. Logo abaixo está a astenosfera, uma camada fluida do manto, 600 km de espessura aproximadamente, onde ocorrem movimentos convectivos de magma, responsáveis pela movimentação da crosta. A crosta apresenta a menor espessura e densidade das camadas e é composta por diferentes tipos de rochas. Ela pode ser dividida em crosta continental e oceânica, diferenciadas pela sua espessura, composição química e localização. A crosta oceânica é mais fina, com espessura que varia entre 5 e 10 km, e apresenta maior densidade por ser composta de rochas basálticas. A crosta continental, por sua vez, é muito mais espessa, entre 25 e 50 km, porém apresenta menor densidade por causa das rochas de composição granítica. A partir do conhecimento do fundo oceânico, no âmbito da Segunda Guerra Mundial, foram desenvolvidas tecnologias como as ecossondas e os magnetômetros. Com isso, cientistas constataram que a crosta terrestre, ou a litosfera, ela não é uma camada contínua, mas ela é fragmentada em imensos blocos rochosos, que seriam as placas tectônicas. Fazendo uma analogia, seria como um ovo cozido, rachado. Quando a gente pega o ovo cozido,
bate na mesa, ele vai se fragmentar. Essas pequenas cascas seriam as placas tectônicas, que estão em constante movimento. As placas tectônicas movimentam-se em diferentes sentidos a uma velocidade média de aproximadamente 2 a 3 cm por ano. Pode parecer pouco, mas imagina isso numa escala geológica de milhões de anos. As zonas de subducção são regiões de convergência de placas e as dorsais oceânicas são regiões de divergência de placas. Estudos realizados na dorsal meso-oceânica, um enorme sistema de cadeias montanhosas submarinas que se estende pelos oceanos Atlântico e Pacífico, revelaram como ocorria a formação, a movimentação e a destruição das placas tectônicas, dando as bases para a formulação da teoria da tectônica de placas, a mais aceita na atualidade para explicar as dinâmicas da crosta. Segundo essa teoria, as placas tectônicas estão em constante movimento em diferentes sentidos. Isso é resultado das correntes de convecção de magma, localizado na astenosfera ou no manto superior. Isso é resultado da diferença de temperatura do interior do nosso planeta. Essas correntes convectivas, ao mesmo tempo que expelem magma pelas fissuras ou fendas, originando novas rochas no fundo oceânico e formando a placa litosférica, empurram por atrito a porção inferior de cada uma das placas em sentidos opostos. Essas placas, construídas e separadas na dorsal, são destruídas quando convergem com as outras placas que estão se deslocando em sentido oposto, como ocorre em zonas de subducção. As placas tectônicas se movimentam como unidades rochosas independentes e diferentes, cujos limites ou bordas das placas podem ser convergente, que seria o choque, divergente, o afastamento, e transformante ou conservativo, que seria o deslizamento lateral. O limite ou as bordas das placas são áreas de intensa instabilidade geológica, onde ocorre a formação do relevo, terremotos ou até os eventos vulcânicos. O limite divergente ou construtivo é o limite caracterizado pelo afastamento entre as placas. Ele está associado a terremotos superficiais, a vulcanismos em rift e também a formação das dorsais oceânicas, como a dorsal meso-oceânica atlântica. O limite convergente ou destrutivo é o limite de encontro entre as placas tectônicas. Ele é associado às atividades sísmicas, eventos vulcânicos, mas também à formação das grandes cordilheiras como dos Andes e do Himalaia, assim como também a formação de fossas marinhas, como a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo nos oceanos, localizado no Oceano Pacífico. O encontro de placas oceânicas A origina arcos de ilhas, como o arquipélago japonês e fossas marinhas. O encontro entre placas oceânicas e continentais B origina as cadeias montanhosas, como a Cordilheira dos Andes e fossas marinhas. E o encontro de placas continentais também origina cadeias montanhosas, como a Cordilheira do Himalaia, onde se encontra o maior pico do mundo, o Monte Everest, com quase 9 metros de altitude. Os terremotos e vulcanismos são intensos nos 3 tipos de limites convergentes: transformantes ou conservativos, limite em que as placas tectônicas se deslocam lateralmente entre si. São denominados limites transformantes ou conservativos, porque o movimento lateral das placas não provoca a destruição nem a construção de placas tectônicas. Esse limite está associado à formação de falhamentos, como a famosa falha de San Andreas, localizada no oeste dos Estados Unidos, na Califórnia. São áreas de estabilidade geológica e propenso também para que ocorra terremotos. Cada vez que a Califórnia registra um terremoto, uma pergunta volta a ser feita: será que estamos mais perto do The Big One? The Big One? O grande? Trata-se do esperado mega terremoto potencialmente devastador, que em algum momento pode atingir o oeste americano, a partir de uma gigantesca e famosa rachadura chamada Falha de San Andreas, resultado da movimentação de 2 placas tectônicas que trazem instabilidade sísmica à região.
vulcanismo representa um agente endógeno, ou seja, interno, importante para a transformação da superfície terrestre. Ele corresponde a qualquer processo geológico em que o material magmático do interior da Terra ascende para a superfície e está diretamente associado aos limites convergentes e divergentes das placas tectônicas. Nas regiões de convergência de placas, em zonas de subducção, é mais notável a presença de vulcões associados a cordilheiras em áreas terrestres e a arquipélagos nos oceanos. Os vulcões correspondem a fendas da crosta terrestre por onde extravasam lava, gases, cinzas e fragmentos de rochas incandescentes, conhecido como piroclastos. Existe uma grande variedade de tipos de vulcões, cujas formas topográficas são determinadas pela composição química dos gases, temperatura e viscosidade da lava expelida. Ao longo das dorsais oceânicas, onde ocorre o afastamento das placas tectônicas, movimento divergente, o vulcanismo está associado ao constante fluxo de lavas que ascende à superfície, entram em contato com a água, se solidificam e se formam um assoalho oceânico. A erupção do magma através de profundas fissuras da crosta terrestre origina as dorsais, que correspondem a um conjunto de vales submarinos encaixados entre longas cadeias montanhosas meso-oceânicas. Esse padrão de erupção também é conhecido como vulcanismo de rift. Em regiões continentais, o vulcanismo de rift está relacionado à formação de extensos derrames basálticos, como a Bacia do Paraná, localizada aqui no Brasil, que é resultado da fragmentação do supercontinente Gondwana. Lembram da teoria da deriva continental? Bom, mas isso é assunto para outro vídeo. Em geral, os vulcões ativos no mundo, terrestres ou marinhos, situam-se em limites convergentes, 80%, e divergentes, 15% de placas tectônicas. Porém, há uma pequena fração deles, 5%, que ocorre no interior destas, como as famosas e belíssimas Ilhas Havaianas, que se situam no meio da placa do Pacífico. Trata-se de um conjunto de ilhas formadas a partir de um ponto quente, conhecido como hotspot, ou seja, um ponto de anomalia termal no interior da Terra, onde ocorre a ascensão de um grande volume de magma conhecido como pluma mantélica. Quando essa pluma alcança a crosta terrestre, ela gera um vulcão intraplaca. Então, ficamos por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham relembrado sobre a estrutura interna do nosso planeta, sobre as placas tectônicas e a origem e a formação dos vulcões. Se curtiram, deixa o like aí, galera, compartilha com a galera e se inscrevam no canal e deixem sugestão nos comentários para o próximo vídeo. Tranquilo? Um grande abraço para vocês, gente. Fiquem com Deus.